Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso esquematizado artigo por artigo do Código de Normas do Estado do Paraná e continuamos aqui com as disposições pertinentes ao tabelionato de notas. A nossa aula hoje tem por objeto as disposições previstas nas subseções 3, 4 e 5 da seção 6ª. Então, o que nós temos aqui na primeira subseção 3, ao tratar da adoção, o artigo 696. Então, vamos dissecar e vamos entender esse artigo. O artigo 696, ele fala o quê? É o único artigo que nós temos. Veda-se a lavratura de escritura pública que tenha por objeto. Então, não pode ser lavrada escritura pública. É uma vedação. A lavratura de uma escritura pública que tenha por objeto. Qual objeto? Qual objeto? Colocação de criança ou adolescente em família substituta. Colocação criança, adolescente em família substituta, mediante guarda, tutela, adoção. Então, os senhores têm em mente que os senhores nunca vão lavrar uma escritura que tem por objeto a colocação de uma criança ou de um adolescente em uma família substituta, mediante a guarda, tutela e adoção. Resumindo, jamais os senhores irão lavrar uma escritura pública de guarda, de tutela e de adoção. Este é a subseção 3, é a única vedação à lavratura de escrituras públicas que tenham estes objetos. A subseção 4, o que nós temos aqui na subseção 4? Nós também temos um artigo, o artigo 697. A subseção 4ª vai tratar das escrituras da emancipação. O artigo 697 diz que as escrituras públicas de emancipação somente poderão ser lavradas se a emancipação tiver sido concedida por ambos os genitores. Então, para se lavrar a escritura pública de emancipação, este ato ele tem que ter sido praticado, somente poderão ser lavradas a escritura pública de emancipação se ambos os genitores houver concedido apenas se ambos genitores houver concedido a emancipação. Então, só nestas circunstâncias é possível a lavratura dessa escritura pública de emancipação. Mas o que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele diz que é possível ela ser lavrada com a concessão de apenas um dos pais, se ausente o outro, né? E constar tal declaração na própria escritura e duas testemunhas. A lavratura, então, poderá ser concedida a emancipação por somente um dos pais, lavratura da escritura pública de emancipação, na hipótese apenas um pai. Hipótese apenas um dos pais, um pai, né? Um dos pais. Se ausente o outro. Nessa circunstância, o que deve ser atendido? Essa informação deve estar no corpo, essa declaração deve estar na escritura, tal informação deve constar na escritura pública e duas testemunhas. E o parágrafo 2º, o que ele diz? A hipótese de dúvida.
pelo tabelião de notas. Na hipótese de haver dúvida, o notário submete o ato à apreciação do próprio tabelião ao juiz corregedor do foro extrajudicial. É isso. Para se lavrar a escritura pública de emancipação, é indispensável, apenas na hipótese de ambos genitores houver concedido a emancipação. Essa lavratura é vinculada à concessão por ambos genitores da emancipação. Mas, se falta um, se ausente o outro, é possível a lavratura havendo apenas um dos pais. E como funciona? E nessa situação? Nessa situação, você deve atender a esse requisito, a este comando do parágrafo 1º. Essa informação deve constar na escritura pública, ou seja, a emancipação foi concedida por somente um dos pais, porque ausente o outro, e deve ser feita na presença de duas testemunhas que atestem o fato. Atestem o fato. Se houver dúvida por parte do tabelião de notas, o tabelião de notas, o notário, ele submete o ato à apreciação do juiz corregedor do foro extrajudicial. Simples assim. Regra geral. Então, regra geral. Lavrar a escritura pública, ambos os genitores. Exceção, vamos dizer aqui. Exceção. Lavratura com apenas um dos pais, se ausente o outro, aí a informação vem no corpo da escritura pública, e tem-se a lavratura com a atestação de duas testemunhas. Havendo dúvida, encaminha-se ao juiz corregedor do foro extrajudicial para que possa dirimi-la. Então, aqui são as disposições da emancipação. A subseção 4 só traz essas disposições no artigo 697. A subseção 5 vai tratar da alienação fiduciária de coisa imóvel. Nós já tratamos muito a respeito desse instituto da alienação fiduciária de coisa imóvel. Então, os senhores poderão acessar este conteúdo na Lei 9.500, naquele curso intitulado Lei 9.514 esquematizada, que é a lei que trata, a partir do artigo 21 ou 22, sobre alienação fiduciária de coisa imóvel. Temos essa lei esquematizada, artigo por artigo, essas disposições pertinentes à alienação fiduciária. E também temos essas disposições tratadas no módulo Registro de Imóveis do Código de Normas de Alagoas. Então, os senhores, se quiserem se aprofundar, e como não só se quiserem, na verdade, os senhores são obrigados a conhecerem a fundo esses institutos, então os senhores podem recorrer tanto à aula, ao curso da 9.514 esquematizado, como também às disposições previstas no módulo do Registro de Imóveis do Código de Normas de Alagoas. O artigo 698 ele diz o seguinte: o documento público que servir de título para o registro da alienação fiduciária deverá. Nós sabemos que a alienação fiduciária ela vai ser registrada no registro de imóveis. Então, esse documento, o documento que serve de título para o registro da alienação fiduciária. Então, vamos dizer o seguinte: nesse instituto, aquele documento que instrumentaliza o instituto da alienação fiduciária. Então, vamos colocar assim: documento da alienação fiduciária. Esse documento que instrumentaliza o instituto alienação fiduciária e que vai permitir o registro da alienação fiduciária no registro de imóveis, ele deverá conter. O que ele deverá conter? Então, nós vamos elencar aqui. Prever expressamente que se trata de contrato de alienação fiduciária. Prever que se trata de contrato de alienação fiduciária. Deve ter essa expressão, contrato de alienação fiduciária. E aí, a base legal é o artigo 17.
inciso 4º da Lei 9.514. Então, os senhores devem seguir essa lei aí à risca, né? Nós vamos lavrar um instrumento. Então, um instrumento, eu acho melhor dizer que é um instrumento, né? Um instrumento da alienação fiduciária, que será levada a registro no RI, deve fazer a expressão contrato de alienação fiduciária. Trata-se de contrato de alienação fiduciária. 2. O que ainda esse instrumento deve ter? Nome, qualificação e endereço completo do fiduciante e do fiduciário. Então, nós vamos ter fiduciante e o fiduciário. Credor fiduciário, devedor fiduciante. Quais são as informações? A qualificação dessas pessoas, né? Nós já fizemos os quadros, explicamos aí a alienação fiduciária a fundo. Nome, qualificação e endereço, residência e domicílio, endereço completo. Então, os senhores vão trazer todas as informações pertinentes ao devedor e ao credor. Representantes legais ou representantes legais, procuradores. Representantes legais, procuradores. Então é isso. Nós vamos trazer as informações pertinentes àquelas pessoas que são os polos dessa relação jurídica, Os requisitos do inciso 1 a 7º do artigo 24. Vamos fazer requisitos. Artigo 24, 1 a 7º da Lei 9.514, de 97. Vamos abrir a Lei 9.514 aqui. Peço aos senhores que façam a gentileza de tê-la aberta, 9.514, para que nós possamos... Artigo 22. Artigo 24, ou seja, as disposições pertinentes à alienação fiduciária na Lei 9.514 se iniciam a partir do artigo 22. Artigo 24. Valor do principal da dívida, prazo, condições de reposição do empréstimo ou do crédito, a taxa de juros, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto de alienação e a indicação do título e modo de aquisição, a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a adimplente a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária, devedor fiduciante, credor fiduciário. A indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão, a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o artigo 27. Então, nós já vimos bastante essas regras. Quarto, por fim, apresentar certidões negativas de débito do INSS e da Receita Federal, ainda que o fiduciante seja pessoa jurídica que tenha como objeto social a comercialização de imóveis e declare que o imóvel não integra o seu passivo. Certidão negativa do INSS, as certidões negativas do INSS e da Receita Federal do Brasil. Ainda que o credor fiduciante, o devedor fiduciante, ainda que o fiduciante ele seja pessoa jurídica com objeto social, pessoa jurídica cujo objeto seja a comercialização de imóveis, e declare o quê? Que o imóvel não integra seu ativo. O imóvel não
integre seu ativo. Ou seja, ainda que o objeto seja a comercialização dos imóveis e haja aquela declaração de que aquele imóvel ele está para venda, ele seria o ativo circulante da empresa, né? Não integraria o seu ativo permanente, vamos dizer dessa maneira, utilizando-se desses termos contábeis. Vocês precisam, na lavratura do contrato, da escritura pública, do instrumento de alienação fiduciária, das certidões negativas, tanto do INSS quanto da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. A escritura deve conter ainda os requisitos previstos no 684 a 688. Então, vamos colocar aqui o parágrafo único. Requisitos do 684 ao 688 do Código de Normas do Paraná. 684 e 688. Vamos dar uma olhada aqui nesses requisitos que nós já falamos. 684, na lavratura de escritura sobre bens imóveis. Quando urbano, indicação do número do lote do lado, se para o ímpar, do arruamento, sua área, número da quadra, localização do município, etc. Localização ou município. 2. Número de registro de aquisição do alienante, matrícula e serviço registral respectivo. 3. A certidão de ônus reais, expedidas pelo serviço de RI competente, cujo prazo de validade será de 30 dias. E aí nós temos, 4. Declaração do outorgante, né, da inexistência de outros ônus reais incidentes sobre o imóvel, menção por certidão em breve relatório, com todas as minúcias que permitam identificá-lo, dos alvarás nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial, e por aí vamos, até o 687, né? Que trata de todas essas regras pertinentes aos bens imóveis, que devem ser obedecidas dos bens pertinentes aos bens imóveis. Voltamos aqui para o 699. O que diz o artigo 699? O recolhimento da receita devida ao FUNREJUS será feito somente se ocorrer a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, né? Porque a propriedade resolúvel, ela é resolúvel, né? Porque ela pode se resolver se houver o pagamento da dívida, então ela se resolve. Mas o FUNREJUS, o recolhimento da receita devida ao FUNREJUS, será feita somente se ocorrer a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Eu acho que eu vou colocar aqui, 699. Recolhimento, receita, FUNREJUS. Eu vou colocar aqui, receita do FUNREJUS. Recolhimento, receita, FUNREJUS. Quando ela deve ocorrer? Apenas, somente se ocorrer a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, do credor. Somente com a consolidação propriedade na pessoa do credor. No credor. Então, o 699, ele estatui que o recolhimento da receita devida ao FUNREJUS será feita somente com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. No fiduciário, no credor fiduciário, né? No credor fiduciário. Então, aqui são as regras pertinentes. Registro dos 699. Então, aqui nós encerramos a subseção 5. Muito obrigado aí pela atenção e continuamos aí com as nossas outras seções e subseções no capítulo 6, nas próximas aulas.